Carlos Costa concedeu a primeira entrevista enquanto governador do Banco de Portugal ao Diário Económico. É uma entrevista longa que aborda vários temas. Falou também do setor financeiro, disse que era um setor que obviamente precisava de ser capitalizado, já há pouco fez essa questão, mas pareceu-lhe de facto nas palavras de Carlos Costa alguma tranquilidade relativamente ao sistema. Há aqui a tentativa de passar alguma calma para o sistema financeiro? É essa a função do Governador do Banco Central. Quando o Governador do Banco Central transmitir o contrário, já estamos muito mal, realmente. Portanto, enfim, o Governador do Banco Central, mesmo se a situação fosse particularmente crítica, tinha a obrigação de adotar esse tipo de discurso. Portanto, acho que ele está a proceder muito bem e as propostas que ele tem apresentado e as posições que ele tem defendido, de uma maneira geral, enfim, tem a opinião de que têm sido bastante equilibradas. António Nogueira Leite, hoje teve lugar mais uma emissão de BTs, 1.000 milhões de euros a 12 meses, a taxa saiu perto dos 4%, 3,987%, mas olhando para estas taxas todas, estamos aqui a falar de uma operação de 4% a 12 meses, mas sobretudo das OTs a 5 anos a baterem nos 7%, e as OTs a 10 anos nos 7,4%. Estamos a ficar com uma curva quase flat entre os 5 e os 10 anos. Não é preocupante esta aproximação, sobretudo entre os 5 e os 10 anos? Pagarmos taxas de juro de 7% a 5 anos são valores já muito próximos daquilo que a Grécia está a pagar neste momento. Está a pagar no mercado secundário. No mercado secundário, porque tem as facilidades de empréstimo a juros substancialmente mais baixos. Repare, e não são naturais, no sentido que resultam já de uma ação, de uma proatividade das instituições europeias, nomeadamente do Banco Central Europeu, relativamente a essas mesmas, enfim, à gestão da nossa dívida, que ainda houve um banco francês que veio falar em montantes muito significativos de compra de obrigações, que sequer eram conhecidas, de títulos do Tesouro Português 15% da do nossa Banco dívida Central Europeu. Está nos cofres do Banco Central Europeu. Esta questão é uma questão muito difícil e prende-se com aquilo que o professor Rebelo de Sousa tinha referido há pouco, ainda que numa nuance diferente. É que com a dívida que já temos, com as taxas que estão a ser praticadas, ainda que artificialmente baixas, porque felizmente tem havido a intervenção do Banco Central Europeu e dos mecanismos europeus. Se olharmos para o nosso crescimento, e não vou amassar aqui com contas, mas fazendo, digamos, as equações simples da dinâmica da dívida, nós verificamos que não conseguimos cumprir as nossas obrigações relativamente à dívida que já temos. Não falo sequer em relação à nova dívida. E, portanto, é isso que é interiorizado no mercado. Porquê? Porque nós precisaríamos, grosso modo, crescimentos nominais de 4, 5% para não aumentar o peso da dívida e, portanto, para sermos vistos como tão solventes à frente quanto éramos solventes há um mês atrás. E, portanto, nessas circunstâncias é, de facto, um exercício difícil. Nós temos um montante acumulado, que são muitos anos de acumulação de dívida pública e também de dívida externa, e, de facto, os mercados relativamente à dívida pública veem algo que neste momento começa a ser muito complicado, que é atribuírem um grau cada vez maior de necessidade de mais à frente haver mecanismos adicionais que permitam a um país que, por ter de fazer uma dieta, não vai poder crescer, poder estar em condições de fazer face àquilo que são as suas obrigações por condições. Portanto, este é um exercício extraordinariamente difícil e por isso é natural que esta operação a um mês de distância tenha mais 30 pontos base e teria muito mais, não fora, felizmente, a intervenção do Banco Central Europeu, que por enquanto tem ajudado e bem, e para bem de todos nós, porque senão todos nós estávamos numa situação pior do que aquela em que estamos. Estamos a falar basicamente de 15% daquilo que é a dívida nacional, se a memória não me trai, 18 mil milhões de euros. O Banco Central Europeu tem feito intervenções maciças e constantes. Se não fosse isso, de facto, estávamos numa situação muito mais complicada. E dizia o professor António Nogueira Leite, a questão é que dificilmente conseguimos pagar a dívida que está para trás, mas a nova está a ser emitida a um preço bem mais alto. Mas eu, aliás, também estou de acordo com aquilo que foi dito pelo professor Nogueira Leite. O que acho é que temos de ter aqui um cuidado, e a Europa tem que ter aqui um cuidado, que é o seguinte: a metodologia de default, quer dizer, que tem a ver com eventuais situações de incumprimento, tem que ser muito bem pensada, porque há um certo simplismo, às vezes, por parte de algumas pessoas que dizem que é preciso haver um perdão de dívida, ou coisa assim. E a Europa não pode ir por essa via, quer dizer, era o descrédito total do euro. Portanto, tem que ser uma metodologia
metodologia de default que, na prática, resulte numa redução da dívida soberana em termos reais, mas que não comporte perdões de estoque capital ou da dívida nominal. Até porque quer dizer, esse aspecto, que estaria disposto a perdoar essa dívida? E, aliás, alguns dos mecanismos que se estão a pensar vão num sentido exatamente de obviar a esse problema, porque se houvesse neste momento aquilo que os mercados chamam um corte de cabelo na dívida, ainda, ou mesmo uma moratória muito significativa, como aconteceu já em variedíssimos países, a zona euro não pode ter Estados-membros nessa situação, na minha opinião, porque põe um problema de credibilidade sobre todos os países da zona euro. É isso que tem que ser pensado e essa metodologia tem que ser implementada e essa devia ser uma das preocupações hoje em dia a nível comunitário. Parece-lhe que na próxima cimeira, que vai decorrer em março, essa questão poderá estar já em cima da mesa? Desejavelmente deveria estar. Evidentemente que é muito difícil hoje em dia fazer previsões. Eu estou convencido que, em princípio, deverá estar, mas nós não estamos no segredo dos deuses. Portanto, é muito difícil neste momento fazer uma previsão, mas seria desejável que assim acontecesse. António Nogueira Leite, a moção de censura do Bloco de Esquerda morreu à partida, já se conhece a posição do CDS que foi apresentada segunda-feira. Ontem conhecemos a posição do PSD. Pareceu-lhe correta a opção de não viabilizar, através da abstenção, esta moção? Repare, eu penso que esta moção de censura foi dos atos mais extraordinários a que eu assisti na política portuguesa, porque foi, enfim, as pessoas às vezes falam da doença infantil dos políticos. Isto é um verdadeiro devaneio adolescente, alguém que lança uma moção de censura. E ato contínuo, tem o número 2 ou o número 3 do grupo parlamentar a dizer, mas atenção, que os senhores não podem aprovar a nossa moção de censura, porque isto também é dirigido para aqueles que nos podiam aprovar a moção de censura. Quer dizer, eu acho que o CDS e o PSD fizeram muito bem a não entrar nisto, que, perdoa-me a expressão, é um verdadeiro ato de circo, no sentido de tentar encontrar aqui um efeito, enfim, que eu acho que acabou por sair muito mal. O Dr. Francisco Louçã tem tido, eu julgo que é bem de Portugal, mas tem tido, de facto, um conjunto de desaires muito significativos, e este foi um desaire absoluto, cobriu-se de ridículo, e é pena, porque nós precisamos que à esquerda e à direita os atores políticos encarem a política com seriedade, e isto foi mal demais, e por isso eu acho que nessas circunstâncias o CDS e o PSD não tinham uma opção diferente do que aquela de não alinhar num comportamento, enfim, tão extemporâneo, em linguagem traumática, tão estranho, por parte, enfim, do partido mais à esquerda do nosso espectro político. Os dados da execução orçamental do primeiro trimestre são decisivos para aquilo que o PSD possa decidir a partir daí em termos políticos? Repare, eu, enfim, já tive funções executivas no Ministério das Finanças e encaro com enorme reserva a possibilidade de não haver bons dados no primeiro trimestre. E, portanto, eu acho que, enfim, é uma questão retórica. Portanto, nós não vamos ter essa questão nos próximos tempos. Eu tenho defendido que o PSD deve ter uma postura independente da mera política orçamental, tem que olhar para o conjunto da ação do Governo, tem que ter as suas próprias propostas e, portanto, é nesse sentido que deve avaliar depois a tática política em função desses elementos mais de natureza estratégica. Não me parece, não aconselharia que se tivesse como trigger do que é que seja a execução orçamental do primeiro trimestre, até porque, salvo algo de extraordinário que eu não estou a ver nesta situação muito difícil que todos vivemos a acontecer, eu prevejo que nessa altura seja razoavelmente tranquilo. Aquilo que foi a posição do PSD e, sobretudo, de Pedro Passos Coelho relativamente a esta questão da moção de censura foi bastante diferente em relação à questão orçamental. Ou seja, o que lhe pergunto é, houve de facto alguma tensão a gerir a questão orçamental, o aprova ou não aprova, o assunto arrastou-se. Aqui houve de facto um grande silêncio e recordo que durante o fim de semana o próprio Primeiro-Ministro e vários responsáveis do PS pressionaram com declarações públicas muito o PSD. Houve de facto um silêncio quase absoluto de Pedro Passos Coelho, absoluto, relativamente a esta questão, e depois na terça-feira foi comunicado a decisão do PSD, mas sem entrar nessa troca de argumentos. Não, repara, é uma posição diferente daquela que existia. Sim, mas eu julgo que tem a ver, por um lado, com a diferença do objeto sobre o qual as pessoas estavam a refletir. E depois, enfim, aqui
perante o ridículo que se foi tornando evidente daquilo que estava em cima da mesa, a decisão tinha que ser naturalmente uma decisão rápida. Mas há um aspecto aqui também que é interessante e que tem a ver com aquilo que referiu, que é uma habilidade que é muito rara em Portugal, à direita e à esquerda, e que é um mérito do ponto de vista da eficácia política do Primeiro-Ministro, que é sempre o primeiro a opor-se à oposição. E, portanto, enfim, eu esperaria que isso acontecesse, aconteceu. Já havia um sinal do que é que seria a decisão do PSD, mas o Primeiro-Ministro, enfim, é uma pessoa bastante enérgica e, portanto, decidiu opor-se à oposição antes da oposição ter dito o que é que seja, o que me parece também notável, mas aconteceu, mas a situação está ultrapassada. Devo referir, aliás, que no primeiro tema que referiu, do orçamento, eu tive uma posição por exemplo, diferente da liderança do partido. Eu achei que, por isso simplesmente, e aliás disse-o no Conselho Nacional e depois publicamente, como muitos outros companheiros e amigos meus do PSD, em que achámos que, por isso simplesmente, o PSD devia ter deixado o Governo fazer o seu orçamento e aprová-lo para estar o mais afastado possível daquilo que é a linha política do Governo. E, de facto, foi uma discussão muito mais pesada, foi uma decisão muito mais difícil. Esta aqui foi uma decisão muito fácil. António Rebelo de Sousa, é a primeira vez que vemos o Bloco de Esquerda tão dividido e tão publicamente dividido relativamente a uma questão. O Bloco de Esquerda, que 5 dias antes tinha dito que uma moção de censura, nesta altura, não tinha qualquer efeito prático. Bem, mas já, o Bloco de Esquerda, as pessoas, na geral, não têm coragem de o dizer. É um partido que é herdeiro, digamos, de correntes revolucionárias. Enfim, digamos que nunca renunciou nem ao marxismo-leninismo, nem ao trotskismo. Nunca ouvi o professor Louçã dizer que tinha renunciado ao trotskismo ou que tinha renunciado ao marxismo-leninismo, quando confrontado com essa questão, realmente. Evitou sempre pronunciar-se sobre essa matéria, em termos de dizer que tinha renunciado às teses revolucionárias de tomada de poder e que tinha aderido ao reformismo e ao gradualismo. E, portanto, um partido que ainda é, de alguma forma, de inspiração revolucionária, realmente tem dificuldades em jogar o jogo da democracia. Realmente isso é compreensível. E, portanto, utilizam muito as chamadas zonas de clivagem que existem na sociedade portuguesa, como a propósito da interrupção voluntária da gravidez, como a propósito do casamento entre pessoas do mesmo sexo e tal. Enfim, há várias zonas de clivagem que atravessam a sociedade e utilizou isso durante muito tempo, como realmente grande bandeira. A partir do momento em que isso se esgotou, começou a ter aí uma dificuldade, que era a apresentação de propostas concretas, propostas alternativas no domínio da política económica, da política social, num quadro de uma economia de mercado. Enfim, isso, portanto, é essa dificuldade. Agora, eu penso que há dois momentos que são dois momentos importantes nos tempos mais próximos. Um, que vai ser o da discussão, realmente, do programa de estabilidade e crescimento, realmente, e das grandes linhas do próximo orçamento, que se começa a desenhar a partir de abril, maio, digamos assim, e se há grandes divergências ou não nesse domínio e se elas poderão servir de fundamento a uma crise governativa. Esse é o primeiro momento. É uma questão que se vai colocar entre abril e maio. Outro grande momento que vai ser na discussão do Orçamento do Estado em outubro, enfim, deste ano. Eu sinceramente estou convencido que haverá crise política ou no primeiro momento ou no segundo momento. No meio não fará muito sentido, haver em agosto não fará muito sentido. Portanto, ou vai ser em abril, maio, com eleições em junho, ou vai ser realmente em outubro, novembro, com eleições em janeiro, não é? Quer dizer, janeiro ou fevereiro. Penso que é o mais provável, a não ser assim, enfim, depois não faria sentido que houvesse crise até ao final do mandato, não é? Quer dizer, se não se colocasse esse problema, depois já não faria realmente sentido. Ora bem, portanto, eu estou convencido que o mais provável é haver realmente, dada a situação existente e as divergências existentes, e não haver realmente um governo maioritário que confira uma certa estabilidade política e também em termos sociais. O mais normal é que esse problema se venha colocar ou realmente em abril, maio, ou mais tarde. Agora, o que seria desejável, se esse problema se vier a colocar e viermos a estar confrontados com eleições, o mais importante é que dessas eleições saísse um governo maioritário, não é? Realmente mais importante e com estabilidade política. E, evidentemente, que eu, já agora, se me é permitido, vou defender a minha dama e, portanto, a solução que eu preferiria, não é? Mas que vai ser muito difícil de pôr em prática, seria a solução Bloco Central. Portanto, isto é, que houvesse um entendimento entre o PSD e o Partido Socialista, enfim, aquele que ganhasse as eleições, enfim, lideraria essa coligação. Mas
Não julgo que seja realmente fácil, não é, com toda a sinceridade. Mas em termos de estabilidade político-social e para viabilizar certas reformas, que são reformas de fundo, que podem até ter implicações em termos constitucionais, eu penso que seria essa, em teoria, em tese, digamos assim, para o país, em termos de interesse nacional, a melhor solução. Mas reconheço que não é fácil, porque para isso era preciso que as bases de um e do outro partido estivessem preparadas para essa solução e apoiassem do corpo inteiro essa solução. E que os próprios líderes também apoiassem interessados. e tenho dúvidas que isso vai acontecer. António Rebelo de Sousa, António Nogueira Leite, é sempre um prazer ao ter os vossos comentários neste Acerto de Contas. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias.